Olá pessoal! Bom, hoje estou aqui para gravar um vídeo que foi pedido da Cristiane Lourenço. Ela pediu para que eu falasse sobre a minha adaptação com a língua japonesa e o que tem me ajudado, né, para que eu consiga me comunicar aqui no Japão. Bom, como eu já comentei algumas vezes, alguns de vocês já devem saber, eu estudei japonês no Brasil mais ou menos 2 anos e pouco. O meu professor era japonês, mas ele falava português, né, ele foi embora para o Brasil já fazia muitos anos. Então, isso foi de fundamental importância pra mim, porque eu não cheguei aqui assim, caída de paraquedas, sem saber a diferença entre Japão e China. No caso, eu tinha estudado, eu já sabia ler katakana, hiragana, e sabia ler alguns kanjis básicos. Se não me engano, na aula eu aprendi assim, 70 kanjis básicos, desses assim, de primário, né, que criança aprende, mas isso já me ajudou, já facilitou bastante a minha vida. Depois que eu cheguei aqui, eu comecei a fazer aula pela prefeitura de Kane, de sábado, 1h30 de aula, mas não são todos os sábados que tem aula. Geralmente é 2, 3 sábados por mês, assim, mais ou menos. E custa Ryakuen, que são 100 ienes. Isso também tem me ajudado bastante, porque a professora é japonesa, então ela dá a aula toda em japonês, né? Ela não sabe falar português. E isso tem ajudado bastante, assim, a minha audição, sabe? Eu treinar o ouvido para ouvir mesmo o que ela tá falando e forçar assim a minha cabeça a entender melhor. Outra coisa que ajudou a minha comunicação aqui no Japão foi o fato de não ter vergonha. Como assim não ter vergonha? Muitas pessoas ficam retraídas e não querem falar porque tem vergonha de falar errado, né? Ou porque acham que vão ser mal interpretadas. Eu não tenho vergonha, eu acho que o fato de eu não ter nenhuma aparência física de descendente, porque não sou, né? Eu acho que isso facilita também, porque muitas vezes eu vejo que quem é descendente, de repente, é um pouco mais cobrado. Tipo assim, você é descendente, você tem que saber, entendeu? E como eu não sou descendente, qualquer coisa que eu fale já é demais pra eles já se surpreendem, né? Eu reparo isso muitas vezes quando a gente tá em algum comércio. Por exemplo, eu tô procurando algum produto assim no mercado e chamo o atendente, né, pra perguntar. Muitas vezes ele vem explicar e ele fala olhando sempre pro Isao, como se o Isao, que fosse o descendente, estivesse entendendo tudo ou tivesse a obrigação de estar entendendo tudo e eu não, sabe? Geralmente eles falam olhando pro Isao e não pra mim. Então, eu acho que pra quem não é descendente, é mais fácil não ter a vergonha de se comunicar. Porque eles não esperam muita coisa de você, eles estão vendo que você é estrangeiro, eles estão vendo que você não tem descendência nenhuma. Então, qualquer coisa que você fale pra eles já é surpreendente, né? Logo que eu cheguei aqui também, que eu ia perguntar alguma coisa pra alguém, eu já falava, eu não entendo muito Nihongo. Eu já falava isso porque daí a pessoa já entendia que eu não tava entendendo muito e qualquer coisa que eu falasse já ia ser um ponto positivo pra mim, porque eu já avisava que eu não entendia quase nada, sabe? Então, eu acho que o fato de não ter vergonha ajuda muito você tentar ser independente. Muitas vezes no serviço você tem um colega que fala mais do que você deixa sempre ele passar o seu recado pro chefe. E isso eu acho que não é legal, você tem que tentar você mesmo falar. Nem que você chegue no colega e fale, olha, eu queria falar tal coisa pro chefe, como que eu falo? Mas tenta você mesmo falar, você mesmo tomar as rédeas, sabe? Porque se você sempre ficar se escondendo atrás de outras pessoas que sabem mais que você, a pessoa sempre vai saber mais que você e você sempre vai estar por trás dela, porque você vai acostumar com isso, sabe? E eu acho que isso não é legal. Então, a minha dica, uma delas também é não ter vergonha, né, de se comunicar. As pessoas estão vendo que você não sabe, mas que você está se esforçando. Muitas coisas assim que eu vejo que acontece, às vezes eu falo o verbo no tempo verbal errado. Outro dia eu fui falar lá no trabalho que fui falar assim, que a peça tinha sido colocada ontem, né? Assim, que colocou ontem, no caso era no passado. Só que eu fiquei em dúvida como transformar esse verbo pro passado. Aí eu peguei, cheguei e falei assim, essa peça colocar ontem. Assim, pareceu um índio falando, né? Essa peça colocar ontem.
Só que daí, o japonês que eu estava conversando, ele entendeu que eu quis dizer que colocou ontem, né, no passado. Aí ele pegou e me corrigiu. Não me corrigiu falando assim, olha, você falou errado. Não, ele só repetiu o verbo no passado. Então, nisso, eu já aprendi. Ah, é dessa forma que eu transformo o verbo colocar no passado e fica como colocou, entendeu? Então, muitas vezes, você fala errado que eles vão te repetir o certo e você acaba aprendendo. É o fato de não ter vergonha. A gente parece muitas vezes um índio falando? Parece, óbvio que parece. Mas eu penso assim, quando eu vejo um japonês falando português, eles também parecem um índio falando. Eles falam errado, muitas vezes eles usam o tempo verbal errado, muitas vezes algumas sílabas eles não conseguem pronunciar. E eu acho até divertido, eu acho até assim, bonito de ver o esforço da pessoa de tentar falar em outra língua. Aí eu penso, comigo também é igual, né? Muitas vezes eles olham pra mim e falam, nossa, que legal, ela tá se esforçando, tentando falar. Tá falando errado, mas tá falando, entendeu? Então eu acho que a dica é essa, estudar primeiro. Eu falo pra todo mundo que me fala que tá vindo pro Japão, eu falo, estuda, tenta pelo menos aprender o katakana e o hiragana. Ah, mas se eu não souber, vai ser impossível de viver no Japão? Não vai ser impossível, tem gente que mora aqui há anos e não sabe ler e escrever. Mas vai facilitar bastante a sua vida, muitos produtos no mercado você não encontra escrito na nossa letra. Então, se você souber ler, facilita muito a sua vida. Nossa, facilita demais. E não é difícil, é só questão de decorar. Você decorou que aquela letra é A, ela vai ser A todas as vezes que você lê, entendeu? Então não é difícil, eu acho que um pouquinho de esforço, força de vontade, todo mundo consegue aprender. Eu me sinto bastante motivada quando eu vejo um japonês falando português, porque sinceramente eu acho o português de longe mais difícil do que o japonês. Então eu penso assim, se eles aprenderam a falar o português, por que eu não aprender a falar o japonês, já que eu estou aqui, já que eu escuto muito mais japonês no meu ouvido do que português, né? O japonês não é uma língua tão difícil assim, assusta um pouco porque eles têm a escrita diferente, mas se você parar pra pensar, eles não têm... eles têm tempo verbal, mas não tem pessoa. Por exemplo, no português a gente fala eu brinco, nós brincamos, eles brincam, né? Muda o verbo. No japonês não, vai falar eu brinco, ele brinca, nós brinca, eles brinca, todo mundo brinca e não precisa alterar o verbo, né? Então isso já se torna bastante fácil, facilita. Outra coisa também, eles não têm gênero. Por exemplo, tanto a menina é bonita quanto o menino é bonita. Não tem bonita e bonito. Não tem gênero, né? Não tem feminino e masculino, assim. O adjetivo você usa tanto para homem quanto para mulher. Isso também facilita bastante. Então, assim, se você parar pra pensar, você vê que não é tão difícil assim, que não é um bicho de 7 cabeças. Um pouquinho de esforço, um pouquinho de não ter vergonha, né, de ser sem vergonha no bom sentido, de não ter vergonha de se comunicar, de falar, de pedir desculpas, de ser educado, né, desculpa, eu não falo muito bem, né, desculpa, eu não entendo muito bem, desculpa, faz pouco tempo que eu estou aqui. Isso tudo facilita bastante. Estudar sempre, aquele velho clichê que estudar nunca é demais mesmo. Muitas vezes eu vou na aula e a lição até é repetida, porque sempre entra alunos novos. Aí eu tô vendo que eu já vi outras vezes, mas mesmo assim eu vou, porque alguma palavra nova eu aprendo e o meu ouvido tá sempre sendo treinado a ouvir cada vez mais o idioma. Então esse é o meu recado para quem está vindo para o Japão. Mesmo que for a passeio, tenta aprender algumas frases úteis que você pode usar, né? Alguma coisa assim que possa facilitar a sua vida. Não esquecendo sempre da educação aqui no Japão. Me desculpe, com licença, muito obrigada. É assim, palavra de ordem, né? Você quer conquistar a confiança e a amizade de um japonês, você fala essas palavras sempre. Então, é isso que eu posso falar pra vocês. É dessa forma que eu tento me comunicar e que eu tento me desenvolver todo dia, né? Perguntando também para colegas brasileiros que sabem um pouco mais que eu. E assim a gente vai levando e vai aprendendo cada vez mais. Eu sinto que há um ano atrás, quando eu cheguei, eu sabia bem menos do que eu sei hoje. Eu sinto que eu evolui bastante. E quanto mais eu evoluo, quanto mais eu aprendo, eu vou criando a minha independência, né? Muitas vezes eu já consigo ir em algum lugar e já falar o que eu quero fazer sem ter que falar pro Isao falar por mim, sabe? Então isso é muito importante, porque pode ser que um dia ele não possa estar junto comigo, né? E como que eu vou fazer? Vou sentar e chorar? Não, né? Vou ter que me virar.
Aquela velha história de quando a água bate, né? A gente nada. Então é esse o recado que eu tenho para falar para vocês. Também uso o Google Tradutor, né? Ele me ajuda muitas vezes no mercado, tem algum kanji assim que eu não consigo ler, eu vou lá, escaneio e vejo o que é que tá escrito, vejo que carne que é que eu tô comprando, né? E tento decorar também os kanjis. E é assim, eu acho que a gente tem que buscar sempre conhecer mais, assim. Nunca pensar que o cérebro da gente tá cheio de informação, porque ele nunca enche. Sempre tem um espacinho para caber mais alguma coisinha lá dentro e a gente tem que tentar colocar. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue esse vídeo para que mais pessoas possam assistir e para que possa ajudar outras pessoas também. Eu gostaria de agradecer a Cristiane, que foi quem deixou o tema desse vídeo, né? Que foi quem teve a curiosidade e pediu. Obrigada por nos acompanhar, por sempre estar presente, por comentar, por deixar a sua opinião aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e continue acompanhando a nossa rotina aqui no Japão. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Mata né! Acho que isso é o comum. Aí eu fico pensando, quando eu voltar pro Brasil, eu acho que eu vou ter uma impressão inversa, né? De achar que o Brasil que tá feio e que tá mal cuidado, porque pra mim hoje o normal é isso, é ter asfalto.